ensino de comportamento, você tem que ter contato visual, ela tem que prestar atenção. Aqui é outra coisa. Que é resolver mesmo os problemas. Assim como a extinção não funciona sozinha, porque ela acaba não ensinando a resposta apropriada, o bloqueio também não funciona sozinho. Você precisa, como eu falei, ensinar, ter junto a resposta apropriada. Isso é função, que é muito comum para profissionais, de ver por reforço social negativo, ou em outras palavras, fugir da tarefa. Isso é comum, não é não? É, muito. Muito. Vamos ver que tá nós. Isso é função por fugir da tarefa. O que fazer? Eu vou mostrar um vídeo depois dessa parte que mostra um rapaz que se agredia para fugir da tarefa. Também, ele se agredia para fugir da tarefa e se agredia porque parecia auto-reforçador. Mas era principalmente para fugir da tarefa. Se mordia, se agredia. Eu vou mostrar depois dessa parte toda. Ok, então, nesse caso, estamos falando de comportamentos que têm a função de remover tarefa, ou seja, a função é reforço social negativo. Só estamos falando de comportamento cuja função é reforço social negativo. A motivação é uma situação aversiva, nós temos uma tarefa, certo? A resposta é uma birra, ou pode ser se bater, enfim, uma resposta inapropriada. E a consequência que mantém é a remoção da tarefa. Ele faz a birra, faz a resposta inapropriada, a tarefa desaparece. O que acontece? O comportamento é reforçado. Normalmente o contexto em que isso acontece, os estímulos, são as tarefas apresentadas para ele. O que fazer? Primeiro, também dá para alterar a operação motivadora desse comportamento. Tem várias, cada uma dessas é uma estratégia diferente que alteram a operação motivadora, alteram a necessidade, alteram a agressividade da tarefa. A ideia é diminuir a agressividade da tarefa. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, começar aos poucos. Começar com tarefas muito simples. Tarefas como bate aqui, que não exigem trabalho nenhum, certo? Então a gente não vai começar com tarefas complexas, vamos começar com as coisas mais simples do universo. Outra, se você tem uma sessão com um cliente de 1 hora, ou se você para com seu filho para fazer 1 hora de estimulação com ele, que tal você começar com intervalos de 5 minutos? 5 minutos de intervenção, 5 de intervalo. 5 de intervenção, 5 de intervalo. Se 5 for muito, 1 minuto. Se 1 minuto for muito, 30 segundos. Começar devagar. Começar num ponto em que o comportamento do problema não ocorre. E com comportamento simples, muito simples mesmo. Eu vou dar um exemplo bem engraçado do que aconteceu. Disso que eu estou falando, de aumentar gradativamente, certo? Não só o tempo tem que aumentar, como também a dificuldade, como eu falei. Outra coisa, existe um procedimento que chama momento comportamental, onde a gente apresenta um monte de respostas muito simples e que tem alta probabilidade de acontecer, e entra nessa esteira e pede uma resposta mais difícil com menos probabilidade de acontecer. Carol, não, agora é a Isabelle. Não, ela é chefe, você aqui mesmo. Você é café com leite. Eu sou, Mas se quiser, você pode vir também. Não, com certeza. A Isabelle, tudo bom, Isabelle? Que foi a nossa recordista mundial de modelagem, de pente frio. Cadê o título? Tem que imprimir o título pra ela, tá, Érica? Qual foto dela, tá? Funcionária do meu. Ligeirinha, né? A Isabelle, ela está começando a repetir o que a gente fala, mas ainda muito ruinzinho. E como é muito difícil para ela resiste muito. Toda vez que a gente começa a tarefa de dizer o nome das coisas, de pedir o que quer, de falar, ela resiste porque é muito difícil. Mas a Isabelle é craque em imitação. Ela é faixa preta em imitação. Ela imita tudo. Tá? E você ensinar alguém a falar o nome de uma coisa também é um tipo de imitação, não é? E mesmo que não fosse, também daria certo do mesmo jeito. Então o que eu faço? Uma sequência de alta probabilidade seguida de um pedido de uma resposta de baixa probabilidade. No caso aqui,
As respostas de alta probabilidade são as imitações que ela vai bem. Resposta de baixa probabilidade é uma imitação vocal onde ela vai mal, não gosta de fazer, resiste pra caramba. Certo? Então, o que a gente faz? Só imita, pode imitar. Faz igual. Que legal, faz igual. Muito bom, faz igual. Legal, fala boca. Aê! Super tímida, Isabel. Isso aqui, gente, ela me contratou também para fazer uma dessensibilização de público. Então eu estou colocando ela de pouquinho em pouquinho em público, porque o próximo curso vai ser dado por ela. Obrigado, pode sentar. Tá? Qual que é a ideia? E funciona mesmo, tá, gente? A ideia é que você entra nessa esteira. Tá? Você está lá empolgadão, fazendo uma tarefa, empolgadão, ganhando reforço, super legal. Você vai na esteira e vai fazer uma coisa menos provável também. Isso funfa mesmo, funciona de verdade. Todas essas são estratégias, começar devagar, um pouquinho por vez, com tarefas muito simples e depois complicar gradativamente. São todas estratégias cujo objetivo é reduzir a aversividade da tarefa. Reforçando a aversividade da tarefa, diminui também a necessidade de se comportar para fugir dela, certo? É a mesma lógica do reforçador não contingente. Outra coisa que vocês podem fazer é dar intervalos não contingentes. Enquanto a criança está se comportando bem, a tarefa, você dá um intervalo surpresa. Você também está diminuindo a agressividade, também está diminuindo a necessidade de que um comportamento problema aconteça para que a tarefa seja cancelada. Você está dando um prêmio surpresa ali. Não fiz nada, estou me comportando bem. Pelo contrário, você até está reforçando se comportar bem. Estou me comportando bem e consigo um intervalo gratuito. É melhor eu me comportar bem. A gente faz isso muito na rotina do TICS, né? A gente faz isso muito mexendo no cronograma e trazendo esses intervalos. A gente tem particularmente um aluno que o reforçador é ir para o computador e faz uma birra de fuga violenta para a atividade e aí a equipe fica assim, mas ele vai fazer só isso? Eu falei, vai, porque a gente vai extinguir um comportamento que a gente não quer e eu tive um outro aluno que era balanço, ele fugia, foi para o balanço, ele fazia birra, foi para o balanço, então o balanço entrou como intervalo. Aí ele devolvia o cartão e dizia assim, não quer balanço não. Né? E aí ele começou a entrar na rotina. Justamente, você diminui a necessidade da fuga, né? Isso. E nesse caso ainda tem um outro benefício aí. Você acabou saciando a necessidade do balanço. Exato. Né? Tipo, encheu o saco do balanço. Exato. É a pizza. Exatamente, você deu bastante pizza para ele. Mas enquanto ele se comportava adequadamente. Agora teve um caso muito curioso que eu fui atender lá em Natal. Era um garoto muito grande, ele tinha 14 anos, ele era imenso, muito forte. Eu falei, hoje eu vou apanhar igual criança, pensei. Porque eu vou provocar mesmo, né? E era um garoto que ele até falava algumas coisas, tinha um bom nível de imitação, mas era super, ultra, mega birrento e tinha tendência, às vezes, a empurrar. Ele não batia, mas empurrava, e como ele era muito forte, a pessoa caía, batia em algum lugar, machucava. E ele era cheio das manias, então você tinha, agora, não sei se alguém pôs, eu estava aqui o tempo todo. Tá, viu? Que bom. Aí o que acontece? O que acontece? Ele tinha uma mania, por exemplo, de que não gostava que mexesse em nada da casa dele. Tinha uma toalhinha lá, que se eu fizesse assim na toalhinha, ele tinha que arrumar. Tinha que ficar do jeitinho que ele gostava, certo? O que eu fiz? Espírito de porco, fiquei desarrumando a toalhinha, claro. Né? A gente tem que fazer o comportamento acontecer para mexer no comportamento. Então, eu segui essa lógica de começar com atividades muito simples. Você quer arrumar? Bate aqui. Ele batia, arrumava. Aí quando ele virava, eu mexia de novo. Aí ele olhava, tipo, que droga, quase olhando pra mim falando, qual é, meu? Aí você quer arrumar? Bate aqui. Aí ele batia e deixava arrumar. E assim foi, eu fui aumentando. Bate aqui e bate aqui. Bate aqui, faz assim e bate aqui. Agora bate aqui, qual é o seu nome? Ele respondia. Que tipo de música você gosta? Ele respondia, ele tinha um verbal legalzinho até. Isso, agora bate aqui de novo, pode arrumar. Aí foi complicando.
bate aqui, liga a música. Ele ligava, vamos dançar um pouquinho. A gente dançava um pouquinho, agora gira, agora bate aqui. Aí ele arrumava. Até que chegou uma hora que eu fui complicando. Primeiro que ele não ficou bravo comigo, porque eu fui aumentando gradativamente. Se eu tivesse feito o negócio de ligar o som e dançar logo na primeira, eu ia tomar um belo de um empurrão, certo? Eu fiz isso daqui, eu fui aumentando tudo gradativamente. Chegou um momento que tinha tanta coisa para fazer que ele parou no meio e desencanou de novo. Eu acho que ele pensou, melhor deixar esse negócio bagunçado mesmo e eu vou desencanar, certo? E em nenhum momento ele me empurrou, nenhum momento ele me empurrou ou fez qualquer coisa que me prejudicasse de qualquer forma. Ele preferiu desistir da tarefa a continuar com a mania dele. Mas quando você saísse de lá, daí requer a família, né? Não tem jeito. Não, mas vamos supor, e aquele reforço que você fez, aquilo não assimilou? Duvido que ele passe sempre. É uma coisa continuamente, tem que ser contínuo. Não é uma vez só e resolve, não, infelizmente. Não, é repetitivo. Repetitivo. Mas E assim, exaustivo. exaustivo, incansável. Mas o fato dele fazer, isso abre a porta para uma resposta de que ele faz, de que ele pode fazer. Acho que ele pode fazer. Exatamente. Então, basta uma vez só para você abrir a porta de que ele é capaz. Exatamente. Engraçado, quando eu chego numa casa de família e eu falo pro menino, oi, tudo bem? E ele fala pra mim, oi, tudo bem? Eu falo pros pais, isso aí tá ferrado na minha mão. Por quê? Se ele é capaz de fazer um oi, tudo bem? E não faz na terapia, eu vou encher o saco até ele fazer, porque eu sei que ele sabe. Ele já me provou que sabe. Então eu vou encher o saco dele. Não importa quão difícil for. Vou começar devagarzinho e tal, mas eu vou encher o saco dele. Que os pais falem, ele fala só de vez em quando. Daí, ele pode falar. Abriu a porteira, entendeu? Agora a gente tem que exigir, justamente. Então a lógica é a mesma, gente. Reforçador não contingente, né? Então a gente muda, a gente remove a tarefa em momentos apropriados e torna a tarefa menos aversiva, reduzindo a dificuldade e o tempo dela. Isso faz com que a resposta perca a razão de ser. Ele não precisa mais fugir da tarefa, porque a tarefa é fácil e ele escapa da tarefa quando se comporta adequadamente. Tá? Resolvido. Mas assim como o reforçador não contingente não funciona sozinho para resolver outro tipo de comportamento, por reforçamento social positivo, também não serve sozinho para resolver comportamento de reforço social negativo. A extinção funciona? A extinção desse tipo de comportamento é muito complicada, muito complicada. Não dá muito certo fazer extinção. O mais certo é fazer bloqueio da fuga. Tá? Por quê? Como que você extingue, como que você coloca em extinção o comportamento de fazer birra na hora da tarefa, se enquanto ele faz birra, ele já está sendo reforçado porque a tarefa é suspensa? Entende o que eu estou falando? Se ele está fazendo birra, ele já está fugindo da tarefa. Se você colocar a birra em extinção, você vai estar reforçando ele fugir da tarefa. Entenderam a ideia? Então o que você faz? Você bloqueia. E bloqueia assim, Carol. Faz uma birrinha, não precisa ser super gigantesca. Não precisa sair correndo. O que é um bloqueio de esquiva? Faz igual. Não, você está fazendo birra. Faz igual. Faz igual. Você faz a criança fazer. Força, obrigado. Você faz. Ele não está parando a atividade, mas está entrando em outra função, é isso? Ele não está fazendo exatamente o que eu quero, mas ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo. Ele está usando uma resposta. Então não importa que ele não esteja executando a tarefa, mas que ele responda a sua. Não, na verdade eu vou tentar fazer ele fazer a tarefa. No caso eu estou falando que é uma atividade de imitação mesmo. Bom, entendi. Tá? Mas, gente, não é a melhor coisa do mundo fazer isso não, certo? É muito melhor, por isso que não dá muito certo.
é muito, muito, muito melhor reduzir a agressividade da tarefa do que fazer isso. Isso é o último caso. Sei lá, começou a chorar, não teve jeito, ensina a fazer isso, tá? Mas é longe, longe, longe do ideal. É remediativo mesmo. O ideal é diminuir a agressividade da tarefa. Mas também dá para fazer um DRA, um Functional Communication Training. Também dá para ensinar a pedir intervalo de forma adequada. Dá para ensinar o nosso estudante a requerer o intervalo. Se ele fala, a gente ensina logo. Intervalo, quero descansar. Se ele não fala, o que eu costumo fazer é pegar uma fotinho de um relógio e deixar em cima da mesa. Quando ele quer intervalo, eu ensino ele a pegar a fotinho do relógio e me entregar. Esse é um pedido de intervalo, certo? O que acontece é que o menino senta 5 segundos e pega a fotinho do intervalo. Tá? Eles são muito espertos quando querem. Então, isso de fato acontece. Sentou, pegou. Sentou, pegou. O que eu faço? Só libero a fotinho depois de um pouquinho de atividade. Então, eu começo com 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, depende lá do cidadãozinho. Mas começou a tarefa, eu faço um pouquinho e ponho lá a figura do intervalo. Aí ele pega e pode brincar. Aí passa um tempinho, volta a sentar, faço algumas tarefas, põe de volta a fotinho do intervalo. Ele pega e pode brincar. Com o tempo, eu aumento gradativamente, eu vou aumentando. Vocês percebem que tudo é gradativo, né? Tudo sempre que eu falo é sempre gradativo. Gradação, coisa devagar, passo a passo, é sempre muito importante. Gradativamente, eu vou aumentando o tempo até disponibilizar a figura para ele pedir o intervalo. Até que ele fique o tempo que eu quero que ele trabalhe e pegue o intervalo no fim. Outra coisa que ajuda muito, 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 eu coloco no meu celular ou um timer que indica quando é hora do intervalo e quando é hora de brincar. Com o tempo, fica muito